11 de setembro de 2001. Você lembra o que aconteceu nesse dia? As Torres Gêmeas. Nesse dia, 4 aviões raptados por terroristas da rede Al-Qaeda que se dirigiam. 2 deles foram lançados no World Trade Center, nas Torres Gêmeas, e 2 deles se dirigiam ao Pentágono, sistema de segurança americano. Um deles atingiu o Pentágono, o outro, os tripulantes invadiram a sala de comando e o avião caiu. Nesse dia foi um dia marcado por uma tragédia de muitas mortes. Só nas Torres Gêmeas foram 2.996 pessoas mortas e tinha crianças, tinha creches nas Torres Gêmeas, o que causou, sem sombra de dúvidas, uma grande calamidade de todo mundo. Naquele dia, o presidente americano Bush declarou que eles começariam uma guerra contra a rede Al-Qaeda. Quando você começa uma guerra contra um país, por exemplo, como está acontecendo uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, é uma guerra na qual você conhece o teu inimigo, você tem um território delimitado, você sabe onde está a Ucrânia, você sabe onde está a Rússia, você sabe o que você precisa fazer para atacar. Quando você começa uma guerra contra a rede Al-Qaeda, o teu inimigo simplesmente não tem território. Eles vivem ao redor do mundo, espalhado, com comunicação de internet quase zero, trocando celular a todo momento, trocando de pessoas, trocando de nomes. Então a guerra se torna muito, muito mais difícil. Essa guerra ela dura 10 anos. 10 anos os Estados Unidos ficou indo atrás do principal terrorista, Bin Laden, até que no ano de 2011, ele é pego, morando no Paquistão, a 1 km e 300 metros de um local onde havia o exército paquistanês, numa mansão extremamente difícil de ser encontrada. Então o ataque é feito muito rapidamente, de aproximadamente 30 minutos, e Osama Bin Laden ele é morto. Mas imagine que essa história terminasse um pouco diferente. Imagine que o exército americano raptasse, pegasse Osama Bin Laden e levasse ele para ser julgado pela Suprema Corte americana. Chegando nesse dia de julgamento, Osama Bin Laden diante do juiz, o juiz olha para Osama Bin Laden e olha, eu entendo o que você fez, toda a calamidade que você causou no nosso país, toda a dor que você causou em inúmeras famílias, mas eu sou um juiz bom, eu tenho amor no meu coração, eu vou te soltar. Você acha que esse é um juiz bom? Você acha que o julgamento dele está correto? É sobre isso que eu quero que a gente comece refletindo nessa noite. O que determina um juiz bom? Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 9, verso 27. Enquanto isso, crianças, Sara, Valentina, Laura, olha só, no desenho, aí na folha de vocês, nós temos 5 desenhos, tá? A gente vai falar aqui que tudo o que vocês fazem aqui na Terra, sabe quando vocês vão na escola, quando vocês comem, é escrito num livro. Todas as ações de vocês é escrito num livro no céu. As coisas boas que vocês fazem e as coisas más. Quando vocês mentem para os pais de vocês, é escrito lá. Quando vocês jogam bola, é escrito lá. Todas as coisas são escritas nesse livro. E um dia, vocês vão estar diante de Deus, esse livro vai ser aberto. E Deus vai começar a ler, Valentina, no dia 11 de maio, fez tal coisa. No dia 10 de agosto, o Abner mentiu para o pai dele. No dia 6 de julho, a Laura falou mal de uma amiguinha dela na escola. Deus vai ler todas essas ações, sentado nesse trono que está aparecendo na folha de vocês. E aí, Deus vai determinar para onde vocês vão. Se vocês vão para o inferno, está vendo que tem uma moça ali com a mão no rosto, num fogo bem alto,
ou se vocês vão para o céu. E vocês sabem qual que é o caminho, a única forma para vocês não irem junto com essa moça? É essa cruz, é Jesus. Ele foi o único que morreu na cruz, assumindo todas essas coisas que vocês fazem de mal. Quando vocês mentem, quando vocês desobedecem, quando vocês falam mal de outra amiguinha na escola, ou de outro amigo. Então eu quero que vocês pintem, eu quero que vocês façam um caminho, tá? Quero que vocês façam um caminho que ligue esse livro no trono, que depois que ligue esse trono na cruz e que liga da cruz até o coração, tá? Que esse é o caminho de nós sermos salvos. E o pessoal mais velho, eu quero que vocês façam um passo a passo, conforme a gente for falando aqui, sobre como falar de Jesus para alguém, tá? Então, Hebreus, capítulo 9, verso 27 diz: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vamos ler outra passagem, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, verso 11 em diante. Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Apocalipse, capítulo 20, verso 11 diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, o primeiro texto que nós lemos, ele fala que todos nós vamos morrer um dia, o que é um fato, e que após isso nós vamos para algum lugar, algum estado intermediário, dependendo do que você fez nessa terra, para o céu, para o inferno, para aguardar um dia final, onde todos nós estaremos diante de Deus para ser julgados por Ele segundo as nossas obras. É isso que esse texto de Apocalipse está nos mostrando. Nesse dia, existem dois livros que serão abertos, o livro da vida e o livro das nossas obras, tá? Então, o livro da vida apresenta quais pessoas passarão a eternidade com Deus, e o livro das obras mostra todas as obras que nós fizemos, tanto pessoas salvas quanto pessoas não salvas. E as pessoas que não forem encontradas nesse livro da vida, elas serão lançadas junto com a morte e o inferno para o lago de fogo. E essa é a segunda morte. Todos nós, ao homem estar ordenado a morrer uma só vez, ou seja, todos nós vamos morrer em algum momento da nossa vida, mas a segunda morte é você padecer eternamente no lago de fogo, um lugar onde a dor nunca acaba, onde o teu corpo não se consome, mas você está sendo atormentado eternamente por aquilo que você fez na terra. E aí a pergunta é: o que nós precisamos fazer para ir para lá? Ou por que Deus deveria enviar a gente para lá? Sobre qual critério esse juiz vai julgar? Você concorda comigo que todo juiz ele precisa julgar segundo um critério? Vocês acharam que Osama Bin Laden ele deveria ser condenado? Sobre qual critério? Segundo uma constituição, segundo uma lei. Da mesma forma, Deus também segue a sua lei, e essa lei se encontra no livro de Êxodo. Então eu quero que a gente olhe um pouco qual esses critérios de Deus, essa lei de Deus, segundo a qual ele vai julgar cada um de nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo,
Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Do verso 1 em diante. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Você se sente preparado para esse encontro? Se ele acontecesse hoje? Se hoje eu e você tivesse que estar diante de Deus para ser julgado conforme as nossas obras, você se sente preparado para isso? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer, porque o padrão que Deus vai usar para nos julgar é essa lei. Essa lei chamada dos 10 mandamentos, Jesus a resume em 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Do primeiro ao sexto, porque do primeiro ao sexto mandamento fala sobre a nossa relação com o nosso próximo, a nossa relação com Deus, e os outros 4 mandamentos falam da nossa relação com o nosso próximo. E todos esses mandamentos estão apontando pecados que eu e você cometemos todos os dias. Quando nós começamos a refletir sobre a gravidade do pecado que há em nosso coração, nós começamos a ver que ele é cada vez mais profundo do que nós imaginamos. Muito mais profundo do que nós imaginamos. Olhe comigo, o primeiro mandamento, no verso 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. É claro que aqui, primeiramente, está se referindo a todo tipo de idolatria que nós podemos ter, colocando estátuas ou coisas do tipo na nossa frente para adorar, mas mais profundo que isso, está se referindo a tudo aquilo que toma o nosso tempo de Deus. Só que eu e você já podemos refletir que tem muita coisa que toma o tempo de Deus na nossa vida, certo? Teve durante essa semana algum momento que você não pegou, nem viu a tua Bíblia, mas você mexeu no celular, certo? Isso reflete como a prioridade na nossa vida, em muitos momentos, não é Deus. Não é Deus. E isso é idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossa vida é idolatria. Ah, mas tem problema mexer no celular? É óbvio que não. Desde que a forma com que nós mexamos glorifique a Deus. Mas não é o que acontece na maioria das vezes. O segundo mandamento, ainda referido à idolatria, fala mais diretamente ao culto. Diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus,
Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Esse mandamento, ele constitui uma ordem e uma bênção, uma promessa e maldição. A ordem é que eu e você não devemos fazer imagem de escultura nem semelhança e as adorar. Significa que eu e você não devemos ter nenhum tipo de idolatria, especialmente no culto do Senhor. Especialmente nesse momento onde nós nos encontramos no domingo à noite, para termos este momento de comunhão com o Senhor. E teve algum momento que você estava aqui no culto e estava pensando no que ia fazer durante a semana? Já aconteceu com você? Isso é idolatria. A gente não tem nenhuma estátua aqui, graças a Deus. Mas os nossos pensamentos, eles são idólatras. Eles são idólatras. E olha só que curioso. Deus aqui, ele está dizendo que Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus aqui, ele está proferindo uma maldição e uma bênção para todos aqueles que se empenharem em seguir estes mandamentos. Aqueles que quebrarem esses mandamentos frequentemente, sem nenhum intuito de buscar se redimir em Cristo. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração. Mas ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam a ele e buscam a ele. Você já parou para pensar isso? Quando você colocou uma criança no mundo, você está construindo uma geração. Se Jesus não voltar até daqui 500 anos ou 1000 anos, você perpetuou uma geração a partir de você, dos teus filhos, teus netos, teus bisnetos. E o que você está fazendo agora com a tua geração, agora com os teus filhos, vai implicar diretamente nos teus netos, nos teus bisnetos e aí em diante. Você começa uma geração. E é isso que Deus está dizendo. A graça dele se estende, as promessas dele se estendem até 1000 gerações daqueles que amam o Senhor e seguem os seus mandamentos. Há promessas, a graça de Deus mostrando, se você se empenhar em criar os teus filhos na aliança do Senhor e educá-los nos caminhos do Senhor, há promessas até 1000 gerações. Já parou para pensar? O que você faz com os teus filhos implica em pessoas daqui a 500 anos. E na verdade, é só isso que vai ficar de você mesmo. Porque toda a tua riqueza que você tem, ou todo o dinheiro, ou todas as coisas que você acumulou nessa terra, vão passar. Mas a tua geração é eterna. As pessoas que estão no mundo, elas são eternas. Isso é o que realmente importa. O Evangelho é sobre isso. O terceiro mandamento fala sobre nós não tomar o nome do Senhor em Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Significa que nós não deveríamos desonrar Deus com as nossas palavras, muito menos com as nossas atitudes. Já falou, ai meu Deus, em algum momento da tua vida? Com certeza, todos nós já falamos. Talvez você já tenha falado até mesmo hoje. O quarto mandamento é o maior mandamento que nós temos entre os 10. Ele fala sobre a guarda do dia do Senhor. Ele diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. E aí ele começa a explicar sobre como esse mandamento ele abrange todas as pessoas que estão na tua casa. E significa que Deus, a lei do Senhor dada a nós é um presente de graça. Deus está dizendo, olha, eu fiz vocês. Eu sei que se vocês quiserem trabalhar 7 dias por semana, vocês não vão aguentar. Então estou dando um dia de presente para vocês descansar. Mas a nossa ganância faz nós trabalharmos 7 dias por semana. Todos nós já fizemos isso. Todos nós, em vez de aproveitarmos o dia do Senhor, domingo, para descansarmos, para buscar o Senhor, para desenvolver relacionamentos familiares, você vai trabalhar por causa da ganância do nosso coração.
O quinto mandamento se refere aos nossos pais, sobre a autoridade. Ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento geralmente é entendido como um mandamento para crianças, né? Nós repetimos bastante para elas aprenderem a honrar pai e mãe. Mas saiba que todos, se teus pais ainda são vivos, mesmo que teus filhos estejam grandes, você continua sendo filho, certo? Então, honrar pai e mãe vai muito além de apenas nós obedecermos os nossos pais enquanto nós somos pequenos, mas também significa que quando nós crescermos, nós devemos honrá-los, prestar honra a eles. Você que tem teus pais longe, que não estão contigo, falou com eles essa semana, prestou honra de alguma forma, buscou ver como eles estavam. Isso significa honrar pai e mãe. E mesmo você que mora com teus pais, você fez isso. Porque, por vezes, a nossa convivência, você está convivendo diariamente com teus pais, com a tua família, não significa que você honra eles, literalmente. Por quê? Porque você, por vezes, eu e você podemos nem tirarmos um tempo para estar com eles, conviver com eles e coisas nesse sentido. Então, honrar não significa simplesmente você conviver ou você estar morando junto. Honra significa você realmente devotar atenção, cuidado, carinho, que é o que a Bíblia espera de nós. E todos nós já quebramos isso em algum momento da nossa vida. O sexto mandamento se refere a não matar. Nenhum de nós deveria matar, cometer algum homicídio. Eu realmente espero que nenhum de nós tenha feito isso fisicamente, mas Jesus vai nos dizer, 1 João vai nos dizer, capítulo 3, verso 16, que todo aquele que odeia seu irmão, ele é um assassino. Você já teve ódio no seu coração com alguma pessoa? Se sim, eu e você somos um assassino. É isso que a Bíblia de Deus, é isso que a palavra de Deus diz. O sétimo mandamento se refere a pecados sexuais. Ele diz: não adulterarás. Aqui ele está usando claramente o pecado mais explícito, que é quando você se aposta de um cônjuge de outra pessoa, mas este mandamento se refere a todo e qualquer tipo de pecado sexual, seja fornicação, quando você tem relações sexuais antes do casamento, ou seja, impureza, que é quando você tem todo tipo de relação simplesmente na tua mente, não precisa ter fisicamente com ninguém. O pecado começa ali, é isso que Jesus vai falar. Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela. Você não precisa ter relações físicas para cometer adultério, você precisa projetar isso na tua mente. E todos nós já fizemos isso. E todos nós já fizemos isso. O oitavo mandamento diz: não furtarás. Significa que eu e você não deveríamos tomar nada que é do nosso próximo. Mas desde coisas pequenas, a nós pegarmos um lápis na escola e não devolvermos mais, ou um livro e não devolvermos mais. Devolvi o livro do Marcelo esse dia, estava lá 8 meses lá em casa já. Coisas simples que a gente pega e esquece de devolver, significa que nós estamos furtando. Ou quando nós deveríamos estar trabalhando e o patrão não quer que você fique mexendo no celular. Mas nós furtamos o tempo do nosso trabalho fazendo outras atividades que nós não deveríamos. Todos nós já fizemos isso em algum momento. E isso significa que nós também já quebramos esse mandamento. O nono mandamento se refere a falar coisas. A nossa língua diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Significa que nós em nenhum momento deveríamos mentir, falar mal de outras pessoas, fazer fofocas, coisas nesse sentido. Todos nós já fizemos isso. Nós não precisamos parar para pensar muito. Todos nós já cometemos pecados com a nossa língua. E o 10º e último mandamento fala sobre cobiça. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. A cobiça, ela começa num coração descontente. E esse é o remédio, e esse é o combustível, deveria ser o combustível do cristão. Contentamento, satisfação.
Eu e você estarmos contentes com aquilo que nós temos. Se eu e você estarmos contentes, nós não vamos cobiçar aquilo que não é nosso. Mas por muitas e muitas vezes nós estamos descontentes e por isso nós cobiçamos. Todos nós também já passamos por isso. Você para pensar quantas vezes você acha que você já quebrou cada um desses mandamentos na tua vida. Passa de 1 milhão fácil. Concorda comigo? Passa de 1 milhão fácil. Todos nós já cometemos isso muitas e muitas vezes na nossa vida. E a pior notícia é que nós vamos continuar cometendo. Porque nós somos pecadores. A lei de Deus ela vem para revelar isso. Então imagine nesse dia que nós acabamos de ler, onde eu e você vamos estar diante de Deus para ser julgado por aquilo que nós fizemos. O que Deus, para ser um juiz bom, um juiz justo, o que Ele precisa fazer? Ele precisa nos mandar para o inferno. Se Ele dizer assim, não, mas eu tenho amor no meu coração, e fizer a mesma coisa que a Suprema Corte Americana poderia fazer com Bin Laden, eu vou te mandar embora. Ele seria um péssimo juiz. Um juiz bom é aquele que julga conforme uma lei. Essa lei que é apresentada na palavra de Deus. Então todos nós somos merecedores do inferno, somos dignos, mas existe uma boa notícia. E essa notícia se encontra em Cristo. Então quando Cristo decide assumir a nossa forma humana, Ele está vindo nos representar porque nós somos pecadores. E Ele é o único que consegue cumprir todos esses mandamentos. Ele é o único que consegue viver de uma forma perfeita. Mesmo vivendo no mundo de pecadores, e por isso Ele entende as nossas dificuldades. Mesmo sendo tentado como nós somos. Pensa nisso, Jesus ele convivia no meio de pecadores, ele caminhou diariamente com 12 discípulos pecadores. Ele está lá caminhando, eles ficam fazendo piadinha que são pecaminosas, e ele está ouvindo tudo isso. Ele está conversando com pessoas que estão fazendo acusações ou estão falando mal de outras pessoas, mas na mente dele não passa em nenhum momento falar mal de outra pessoa. Você consegue imaginar isso? Jesus está caminhando, ele encontra com um fariseu que está discutindo com outro fariseu e ele está falando, e Jesus em nenhum momento pensa assim, nossa, esses caras não sabem nada, ou coisas nesse sentido de egoísmo do nosso coração, que é natural. Para pensar sobre isso. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa, nós todos fazemos esses julgamentos. Pensa como o pecado ele é mais profundo do que nós imaginamos. Nós estamos conversando às vezes com uma pessoa e estamos fazendo esse julgamento. Que ignorante. Não acontece isso com a gente? Acontece no nosso pensamento. Porque nós somos pecadores, as nossas ações são manchadas pelo pecado. Mas Jesus nem isso teve, em nenhum momento ele teve isso. E ele é o único agora na cruz. Quando ele morre na cruz, ele está carregando todos esses nossos pecados. Isso é um fardo, uma carga que eu e você não conseguimos nem chegar perto de imaginar. É o pecado de todos nós aqui, mais de 2.000 pessoas, de 2.000 anos atrás, de todas as pessoas que passaram nesse mundo e ainda todas que virão. É muita coisa. É muita coisa. E ele leva tudo isso na cruz e agora o que ele espera que é que nós reconheçamos o que ele fez. Nós nos arrependamos, reconhecemos e nós morremos com ele. Ele nos chama para morrer com ele. Ele nos substitui naquela cruz, mas ele nos chama a morrer com ele. Olha, você precisa morrer na cruz. Deixar os teus pecados na cruz. Você precisa ser sepultado com Cristo como Jesus foi. E você precisa ressuscitar como ele ressuscitou para uma nova vida. Por isso ele ressuscitou. Ele ressuscitou para uma nova vida. Quando eu e você ressurgimos, nós ressuscitamos para uma nova vida. E essa é a mensagem principal do Evangelho. Nós temos a possibilidade de termos o nosso relacionamento religado com Deus através de Cristo. Somente através de Cristo. E agora eu te pergunto, quando nós chegarmos nesse dia do julgamento, a única pessoa que pode nos livrar, a pergunta que o pastor Marcos, provavelmente você já deve ter ouvido ele falar, a pergunta de diagnóstico, porque se Deus te perguntasse por que eu deveria deixar você entrar no meu céu, o que você responderia?
A única resposta que eu e você poderíamos dizer é: por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Porque não existe absolutamente nada que eu e você podemos fazer para dizer, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Porque tudo que nós fazemos é contaminado pelo pecado. Então, eu te convido a refletir sobre isso e eu te convido a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer isso. Nós temos geralmente 2 cruzadas por ano. 2 cruzadas por ano. Eu tenho certeza que isso não vai ocupar muito do teu tempo. Talvez alguns de vocês tiveram compromissos, coisas no sentido. Mas essa é uma oportunidade única que nós temos de sair como igreja, anunciar esse evangelho, essas boas novas a outras pessoas. Porque se você disser para mim assim, não, mas eu não tenho interesse em fazer isso. Cristo realmente vale alguma coisa para você? Cristo realmente faz sentido para você? Porque se Ele é real em nossas vidas, se Ele é o maior presente que eu e você recebemos em algum momento da nossa vida, nós vamos desejar compartilhar isso com outras pessoas. Olhe para o mundo. O mundo está perdido. O mundo precisa desse Cristo, dessa mensagem das boas novas. Eles precisam de Jesus, como eu e você precisamos encontrar Ele um dia. Eles também precisam. E é o nosso dever anunciá-lo. Então que o Senhor nos dê coragem. Se nós temos dificuldade, que o Senhor nos dê coragem para procurar ajuda. Se nós temos dificuldade em comunicar, que o Senhor ajude-nos na nossa dificuldade de comunicação. Com certeza Ele pode nos ajudar. Mas que nós não venhamos deixar essa mensagem de lado. Que nós não venhamos nos acovardar diante da necessidade de pregar Cristo a todas as pessoas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos por essa mensagem de boas novas que nós temos, pela mensagem da cruz, que ela seja cada vez mais real em nossa vida, que ela impacte nós todos os dias, que ela seja tão impactante a ponto de afetar todas as áreas da nossa vida, todos os nossos relacionamentos, de mudar, de transformar com o mesmo poder transformador da Tua cruz. Que esse poder da Tua ressurreição, que nos trouxe uma nova vida, faça com que nós venhamos a caminhar de forma diferente, faça com que nós venhamos desejar o Senhor cada vez mais, faça com que nós tenhamos coragem de espalhar essa boa notícia a outras pessoas. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor, mas nós agradecemos por o Senhor ser um Deus gracioso, por ser um Deus zeloso, um Deus que oferece misericórdia e graça a nós pecadores. Nós rogamos, Senhor, que essa graça uma vez mais se estenda a nós durante essa semana, que o Teu cuidado permaneça sobre nossas vidas e que essa mensagem do Evangelho seja real, esteja aquecendo o nosso coração, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.